Isso é simplesmente jogada, canalice, para privilegiar a especulação financeira que está matando o Brasil. Não, eu não vou deixar a inflação, isso é por intriga. O que eu vou fazer é fazer com que os preços centrais da economia brasileira ajudem quem trabalha e produz. O Brasil está quebrado. Não é possível que a gente insista nesse modelo, que é estúpido, puro e simples. Eu não propus que fossem outros endividados, não. É só ler o que está no meu site, cirogomes.com.br. Deixa eu terminar, Renata, por favor. Não, por favor. Não, por favor, não é possível perguntar da coisa, pôr dúvida na coisa, na hora que eu estou explicando, você interromper. A única coisa que me aborrece é interromper quando eu estou respondendo. Eu não fiz isso porque sou bonzinho. Fique tranquilo, eu vou tirar você do SPC. Eles enlouquecem. Eu fiz para Barão, nunca ninguém botou defeito. O meu projeto está com começo, meio e fim. Eu tenho um compromisso de gerar 2 milhões de empregos no primeiro ano. Digo claramente onde vai ser. Construção civil, obras paradas, 7.200 obras paradas. Saneamento básico, porque tem crédito, não precisa ser saque do Tesouro, reestruturação do passivo das empresas para restaurar o financiamento empresarial, que também está desestruturado, especialmente o pequeno e médio empresário pode contar com isso. Tem lá uma proposta de um nome limpo para pequeno empresário também. E consertar a conta pública. Eu não aceito que a Petrobras seja esquartejada e entregue para os estrangeiros. Vou tomar de volta a bem do Brasil, dos filhos brasileiros, porque isso é um dinheiro que pertence aos nossos filhos, aos nossos netos. Não tem sentido entregar isso para estrangeiro. Quem veio comprar foi o estatal da Noruega. A elite brasileira pirou na maionese. Quem é mesmo que está sendo esperto? Os noruegueses ou nós? Complexo industrial da saúde, complexo industrial do agronegócio e complexo industrial da defesa. Por isso eu não vou aceitar que a Embraer seja destruída. A sua equipe fez esse cálculo? É evidente, sob a minha pessoal liderança. Trabalhador rural comigo não vai ter a mesma idade, mulheres não vão ter a mesma idade, professores não vão ter a mesma idade, policiais não vão ter a mesma idade, porque isso é a diferença que a gente precisa entender de uma sociedade tão desigual, tão injusta e perversa quanto a nossa. Por exemplo, porque lá demora 10 mil semanas para você apresentar um projeto. Eu estou entre os melhores deputados do Brasil pelo Diário. Eu fui entre os melhores 100 cabeças do Congresso, o que é tão irrelevante quanto. Peguei Michel Temer e Eduardo Cunha mandando e dando as cartas e definitivamente, olha, não quero para você essa convivência. Por que o eleitor? Dois bandidos. Toda a elite brasileira, ela não tem culpa nenhuma, já está dando teu voto por resolvido. Ou seja, você tem a chance de agora, no dia 7 de outubro, escolher um deputado que você quiser. Mas a elite inteira já está dizendo que você vai mandar para Brasília os mesmos vagabundos, os mesmos ladrões, os mesmos pilantras. Eu acredito que você vai pensar 10 vezes e vai escolher um deputado que tenha compromisso com o país, com a decência, porque senão, aí é masoquismo. Sou uma pessoa muito treinada, né? Eu fui deputado federal mais votado do Brasil, eu fui ministro da Fazenda, negociei com o Congresso sem nenhum trauma. Eu fui ministro da Integração Nacional, viabilizei o projeto de integração de São Francisco, da transposição de São Francisco, negociando com a mais complexa rede de interesses que aconteceu. Eu fui deputado estadual de oposição, fui deputado estadual de situação, líder do governo Tasso, que fez história de ruptura no Ceará. Enfim, eu fui prefeito, lidei com vereador. Será possível que eu não adquiri experiência para isso? A eleição vem para... Estou ajudando o povo brasileiro a amadurecer o seu voto. Sabe por quê? Porque eu confio no povo brasileiro. Eu só estou aqui por isso. Por que o senhor critica o PT e o Fernando Haddad e preserva o ex-presidente Lula? Porque o PT e o Fernando Haddad estão soltos e podem reagir. E o Lula está na cadeia. Eu me sinto um covarde. Mas você acha que acontece alguma coisa? Eu gostaria muito que o Lula estivesse solto para que a gente pudesse estabelecer um debate e eu refletir com ele. Meu irmão, eu sou amigo do Lula há mais de 30 anos. Eu apoio o Lula todos os momentos. Quem quiser inventar outra história, inventa outra história. O Lula nem é o Satanás, como os coxinhas, os radicais de direita no Brasil querem fazer, e nem é esse Deus que certa fração religiosa radicalizada do PT quer também transformar. Deixa eu só terminar, porque a pergunta é complexa. Então repare, o Lula escolheu o Palocci, que está preso, para comandar a economia brasileira por 8 anos. Será que ele mesmo, Lula, acha que foi uma escolha acertada? O Lula escolheu a Dilma, que é uma pessoa honrada, mas desastrou o país. O Lula escolheu Michel Temer, com a popularidade farta e generosa merecida, escolheu Michel Temer e cravou Michel Temer na linha de sucessão. O Lula escolheu o Haddad recentemente. Eu não falo mal do Haddad, o Haddad é um amigo meu. Eu estou discutindo porque nós estamos num debate. Então o Haddad acabou de ser apoiado pelo Lula na reeleição em São Paulo e simplesmente perdeu em todas as urnas, Renata. Perdeu no primeiro turno, tirou 16% dos votos. Foi considerado o pior prefeito do país, tinha 3% de avaliação ótima. É razoável que a gente exponha o Brasil a esse risco, com a radicalização fascistoide, odienta, radicalizada que nós estamos assistindo, que já descambou para a violência física, que o Brasil vai repetir essa mesma confrontação? Que dia nosso povo vai ter sossego? Eu quero ajudar o Brasil a achar o caminho do equilíbrio, do diálogo, em que a gente estabeleça as diferenças sem esse radicalismo extremado. No Mensalão eu estava lá.
ele de fato não sabia. Eu tenho razões genuínas para acreditar que ele de fato falou a verdade quando disse que não sabia. No Petrolão não dá. No Petrolão simplesmente não dá, porque não é que ele sabia que as pessoas estavam roubando, mas ele sabia que as pessoas estavam procurando essas indicações para roubar. Isso aí, infelizmente, eu, por exemplo, falei para ele várias vezes do Sérgio Machado. Isso é Bertold Brecht mesmo, não é? Infelizmente, às vezes eu tenho esse mau hábito de ler e às vezes eu falo coisas citando poetas, citando filósofos e as pessoas atribuem a mim como se isso fosse alguma coisa destemperada ou descuidada. O general Vilas Boas, inclusive, não está bem de saúde. Eu tenho por ele estima, respeito, conheço ele há muitos anos. Lá nesse processo, ele me convidou para conversar lá no quartel. Eu mandei dizer para ele que não achava próprio o comandante do Exército. Processo eleitoral. Agora, neste processo eleitoral que nós estamos em andamento, ele me convidou para ir no quartel-general, no Forte Apache, em Brasília, onde ele exercita o comando, e eu disse a ele que não era próprio o comandante do Exército convidar um candidato para conversar. Não acho próprio. Por isso, simplesmente não acho próprio. E ele perguntou então, muito gentilmente, se eu aceitaria em conversar com ele na casa dele. Eu aceitei e fui lá. Tivemos uma conversa muito franca em que eu claramente anunciei para ele que esse general Mourão está escalando o golpe no Brasil e que eu ia enfrentá-lo. E o general Mourão considera o general Vilas Boas amigo e irmão. E eu sou um brasileiro que conheço a lei e dou valor a ela. Está proibido o comandante militar dar opinião sobre política. Simples assim. Está escrito na Constituição brasileira, em todos os regulamentos, que chefes militares não podem opinar na política. Deus está me ajudando. No dia seguinte, o presidente do Uruguai mandou prender o comandante do Exército, que deu uma opinião sobre um assunto que, inclusive, era pertinente ao Exército, mas era política. No caso, é próprio um comandante militar, num país que tem a tradição lamentável que nós temos, é próprio. Vamos raciocinar juntos. É próprio que um comandante militar fique tutelando o processo político, coagindo as pessoas a votar por medo. Medo de quê? Eu não tenho medo deles, não. Ontem, em Roraima, aconteceu de novo. O senhor xingou, deu um leve empurrão, sugeriu que mandassem prender, e isso nem está entre as suas prerrogativas. Um homem que trabalha numa emissora de rádio e trabalha ou trabalhou... Isso é mentira, Renata. Trabalha ou trabalhou... Isso é mentira. Deixa eu descrever o que aconteceu. Não, mas isso é mentira. A revista Época das organizações Globo, hoje no seu site, esclarece quem é. Eu fui informado. Eu vou informar quem é a pessoa. Eu vou informar quem é a pessoa. Eu vou informar que essa pessoa de fato lhe provocou, porque ela trabalha ou trabalhava para o candidato ao Senado do DEM. Recebeu 124 mil reais do DEM, não, do Romero Jucá. Eu não tenho descontrole nenhum. Eu tenho 38 anos de vida pública, nunca respondi por um escândalo, dei um mal feito na minha vida longa. Ministro, governador, prefeito, o mais popular e melhor avaliado do país. E veja bem, nunca respondi por um escândalo mal feito, nem sequer para ser absolvido. Não estamos falando disso aqui. Não, mas eu estou falando disso aqui. Okay. E aí inventam essa questão. Eu não tenho sangue de barata e não quero ter. Então eu fui avisado que o Romero Jucá, que todo mundo conhece o marginal que é, resolveu me constranger para não andar nas ruas de Boa Vista. Que ia pagar o quê? Um camarada veio, Renata, tá tudo filmado. O camarada veio e botou a mão aqui e grudou um adesivo do Bolsonaro, mandado por ele, para simular covarde vagabundo que é, para simular que era alguém do Bolsonaro. Um candidato acabou de levar uma facada. Pois o camarada podia ter enfiado a faca no meu peito, aqui em cima do coração. Está tudo filmado. Felizmente, hoje a imprensa está acompanhando, tudo filmado. Aí veio o mesmo cidadão, vem para cima de mim e vem se aproximando. Eu empurrei ele de volta. E quando eu empurrei ele de volta, eu disse, vai para casa do Romero Jucá, e falei um palavrão. Eu falo palavrões. E é uma maioria absoluta, eu sei que você jamais falou um palavrão. O senhor não acha que, ocupando a presidência da República, vai ser exigido do senhor muito mais controle, muito mais temperança, numa situação de grande estresse, de exigência diária? Claro, simples assim. Então nós temos duas questões para fazer. O presidente da República anda no meio da rua, exposto a alguém dar um empurrão nele, a alguém enfiar uma faca na barriga dele. Isso nunca aconteceu, não vai acontecer comigo. Agora veja, Renata, a grande questão não é essa. A grande questão é o seguinte, eu estou dizendo novamente que eu fui governador do 8º Estado brasileiro, ministro da Fazenda, ajudei a fazer o Plano Real, ministro da Integração Nacional, viabilizei o projeto São Francisco de integração que levou água para mais de 12, vai levar, porque não terminaram ainda, eu vou terminar se Deus me ajudar a ser o presidente do Brasil. Eu fui prefeito da 5ª cidade do país. Me aponte um desatino, eu portando a representação pública. Um só. Então, naquele momento ele tinha o poder tal, ele tinha a responsabilidade pública tal, ele cometeu o seguinte desatino.
É porque não tendo o que dizer de mim, não pode me chamar de ladrão, não pode me chamar de competente, e ninguém passa numa campanha com paletó limpinho. 16 anos atrás, chamei alguém de burro, porque de fato existe gente burra. Esse general Mourão é um jumento de carga. Disse hoje que família que é chefiada por mulheres... Nosso tempo acabou, candidato.